antes de tudo, imediato. Eu creio em Deus, e esse ato, num primeiro momento, dispensa qualquer mediação. É verdade que para que creiamos foi, e será necessária a intervenção da igreja, diz o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 10, a fé vem da pregação. Se cremos que Jesus ressuscitou, cremos, porque esta é a fé da igreja, professaremos daqui a pouco os 8 artigos do credo, e um deles é: creio na Santa Igreja Católica, creio naquilo que ela prega, creio que o anúncio que ela proclama é a verdade, e Jesus é a verdade pregada pela igreja. A fé, portanto, que eu professo é a fé desta realidade que me precede e que teve origem no próprio Cristo. Todavia, aceitar Jesus, confiar em Jesus, rezar a Jesus, louvar a Jesus, é um ato imediato, que para que ele se concretize não precisa da mediação humana. Repito, o ato subjetivo de relacionar-se com Cristo é imediato. Mas a mediação, ela é sempre recorrente. A fé é alimentada da palavra de Deus, que já citamos Romanos. E essa palavra vem aos nossos ouvidos, mas também vem aos nossos olhos, chega ao nosso coração imediatamente, quando eu mesmo abro a Bíblia, sem ninguém por perto, leio, estudo, reflito, mas também eu sinto necessidade de uma explicação da palavra. Por isso a igreja me auxilia. Como eu posso entender se não há quem me explique? Disse o funcionário da rainha de Candace nos Atos dos Apóstolos, quando voltava de Jerusalém, depois de ter adorado a Deus, quando Filipe lhe perguntou, quando ele lia o texto do profeta Isaías: isso que você está lendo, você compreende? Ele disse: como posso, se não há quem me explique? A mediação da igreja, portanto, é crucial para que tenhamos um conhecimento mais aprofundado da palavra de Deus. Essa mediação, nas leituras que nós acabamos de ouvir, é um escândalo, às vezes, para a nossa fé. É preciso distinguir a mensagem do mensageiro. A mensagem, nós não discutimos, como cristãos que somos, a sua veracidade, a sua autenticidade, a sua beleza, a sua atualidade. Mas às vezes acontece que o mensageiro para nós se torna ocasião de escândalo. Jesus o foi no evangelho que nós acabamos de ouvir. Todos os profetas do Antigo Testamento o foram, e por isso foram duramente perseguidos, caluniados, alguns foram até mortos, quando a mensagem que eles transmitiam se tornava algo que provocava, algo que mexia, algo que denunciava, desmascarava o pecado do povo. No Evangelho de hoje, nós temos uma atitude surpreendente dos conterrâneos de nosso Senhor. Permitam-me partir do Evangelho para depois chegarmos à primeira leitura. Filho do homem prega para esta nação de rebeldes, e o apóstolo Paulo, que tem consciência ao mesmo tempo de que é portador da mensagem divina de salvação, mas reconhece a sua fraqueza, a sua debilidade, até uma realidade misteriosa que ele chama de aguilhão na carne, um anjo de Satanás para esbofeteá-lo. Percorramos passo a passo os versículos do Evangelho de hoje com um jornalzinho, porque esse Evangelho traz lições riquíssimas para todos nós. Primeiro versículo: Jesus vai a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Aqui é preciso explicar que Nazaré é a terra onde Jesus viveu, não onde Jesus nasceu. Jesus nasceu em Belém. Belém fica na Judéia, região sul, parte sul de Israel, a cerca de 10 quilômetros da capital, Jerusalém. Nasceu lá
mas teve que fugir às pressas, levado no colo por sua mãe e acompanhado de seu pai adotivo São José, porque Herodes queria matar o menino. Como não conseguiu, mandou dizimar todas as crianças de até 2 anos de idade que moravam naquela região, o massacre dos inocentes. A família sagrada permanece um certo tempo no Egito e volta depois que Herodes morrera. José, porém, com medo de que o sucessor de Herodes pudesse fazer o mesmo com o menino, decidiu morar em Nazaré. O Evangelho não diz que Nazaré era a terra onde São José morava. Provavelmente era, porque o Evangelho segundo Lucas diz que o anjo foi enviado a uma jovem de Nazaré prometida em casamento a José, e o nome da virgem era Maria. Sabemos que Maria morava em Nazaré antes de o menino nascer. Ela só se deslocou com seu esposo para Belém por causa do recenseamento. O recenseamento determinado pelo imperador obrigava todos os homens, mulher não entrava em censo, mulher não era objeto de quantificação populacional, era a mentalidade da época, somente os homens, e cada um devia se dirigir à sua cidade natal. Voltando do Egito, eles residem em Nazaré e lá permanecem até os 30 anos de idade. Jesus, até os 30 anos de idade, Nossa Senhora continua viva e parece que São José já havia morrido, porque quando Jesus, durante sua vida pública, peregrina de um canto para o outro, Nossa Senhora não está com seu marido. Ela se faz acompanhada daqueles que a Bíblia chama de irmãos de Jesus, que na verdade são parentes próximos de Nosso Senhor. Pois bem, 30 anos em Nazaré. Não era uma cidade nos moldes atuais, era um vilarejo de não mais de 300 habitantes. Jesus, portanto, convivera com eles. Jesus cresceu com muitos daqueles para os quais ele pregou no Evangelho de hoje. Jesus suou, Jesus se sujou, Jesus estabeleceu amizades. Jesus era conhecido por todos num povoado de 300 habitantes. Todo mundo conhece todo mundo. E muito provavelmente, todo mundo casa com todo mundo. Cidade pequena tem essa vantagem, digamos assim, que às vezes também é desvantagem. Todo mundo é família, porque todo mundo se conhece. E porque todo mundo, a tendência quando crescem, quando atingem a puberdade, e essa era mais ou menos a fase em que se dava alguém em casamento e se prometia em casamento, filho não escolhia com quem se iria se casar, nem filha, muito menos. Era fruto isso de um acordo entre os pais do jovem e os pais da jovem. Então tudo leva a crer que se tratava de um povoado onde todo mundo conhecia todo mundo e todo mundo era da mesma família. Jesus, portanto, crescera, todos sabendo quem era Jesus, todos vendo as atitudes, os comportamentos, as posturas. Talvez até Jesus cantasse, brincasse. Certamente Jesus entrou na casa de todos eles. Tudo até os 30 anos de idade. Aos 30 anos, começa a sua vida pública. E ele quis começar precisamente por Nazaré, sua terra, a terra onde ele cresceu. Seus discípulos o acompanhavam. Jesus, antes quis chamar os discípulos um por um, foi a Cafarnaum, grande cidade da Galileia, a maior daquele tempo, chamou alguns dos seus discípulos, pelo menos 5 eram pescadores, os demais, pessoas também simples, funcionários, gente do povo, agricultores, etc. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Começou a ensinar. Jesus agora fala com autoridade. Jesus agora não é mais o colega. Jesus não é mais o coetâneo. Jesus não é mais o contemporâneo, o conterrâneo. Jesus agora é o mestre. Muitos que o escutavam ficaram admirados. Até aí eu penso que não há nenhum problema, porque a admiração, ela é uma condição da alma que leva-nos a ficar estupefactos diante de uma novidade.
Puxa, isso está acontecendo, eu não sabia, eu não conhecia. E isso provoca um certo êxtase, uma certa alegria, uma certa comoção. Os seus conterrâneos estão admirados. Agora eles fazem algumas perguntas e a coisa começa a complicar. De onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Não é ele, o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? Eu repito aqui, eu abro um parênteses para advertir aos católicos essa questão dos chamados irmãos de Jesus, tão propagada pelo protestantismo, que insiste a duras penas, que afirma de pés juntos e de mãos para o céu que Jesus teve muitos irmãos. Eu lembro 3 coisas muito importantes. A Bíblia que vocês têm em casa, a Bíblia que os protestantes têm em casa, é uma Bíblia na língua portuguesa. A Bíblia não foi escrita originalmente em português. Ela foi escrita em grego. E a língua que Jesus falava não era o grego, era o aramaico. Na língua de Jesus, a palavra H-A, com um trema em cima, transcrição dessa expressão na língua de Jesus, que só existe talvez em 2 cidades do mundo, uma na Turquia e outra em Israel, era uma língua muito pobre. O que é uma língua pobre? É uma língua cujas palavras significam muitas coisas dependendo do contexto. A palavra irmãos, na língua de Jesus, tem mais de 10 significados. Irmão pode significar a pessoa da mesma natureza humana. Nesse sentido, todos somos irmãos porque somos filhos de Adão. Irmão aqui no sentido extremamente amplo. Também irmão significa o membro da mesma nação, pátria, mãe, gentil. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Segundo o hino nacional, os filhos da pátria são todos irmãos. Logo, os brasileiros são irmãos no sentido nacional, no sentido territorial, irmão em outro sentido, um sentido mais estrito. Portanto, qualquer habitante do planeta Terra, no primeiro sentido, como filhos de Adão, são irmãos. No sentido mais estrito, irmãos no sentido de compatriotas. Irmão também, na Bíblia, tem o sentido de membro de uma tribo. Tribo de Judá, tribo de Dan, tribo de Neftali e tantos outros, as 12 tribos de Israel, um sentido mais estrito. Irmão também pode significar os membros de uma mesma família. É o caso do Evangelho de hoje. Tanto é, deem uma olhada no versículo 3. Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, e irmão dele, filho de Maria. Na língua grega, Huios, o filho. O pronome definido, masculino, singular, não deixa dúvida que Jesus era o filho único. Ora, quem tem 2 ou 3 irmãos, dificilmente uma pessoa que conhece aquela família diz: ele é o filho de fulano de cicrano. É um dos filhos, um dos filhos. Quem é a presidente da República Federativa do Brasil? Pronome definido, feminino singular, só tem uma. Mas quem é o deputado federal pelo Distrito Federal? É preciso, você não pode dizer porque tem mais de um. Aquele é um dos deputados, aquele é um dos senadores, porque não tem apenas um.
Reparem a sutileza do texto. Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, o filho de Maria, e irmão de, e cita os irmãos de Jesus. A Bíblia fala de filho de Maria, mas nunca de irmãos, de filhos de José. Filho de Maria. Esses irmãos de Jesus não são chamados filhos de Maria, muito menos filhos de José e de Maria. Sutileza à parte, e isso precisaria um estudo um pouco mais aprofundado, o que não é o caso para esta ocasião, porque estamos numa homilia. Isso é fruto para um estudo bíblico, coisa que a paróquia de Santo Expedito já tem todo sábado à noite, com Dom José Francisco, a questão dos irmãos de Jesus. O fato é que o povo de Nazaré se escandaliza com o fato de alguém que cresceu no meio deles possa falar com autoridade, possa manifestar uma cultura, um conhecimento que eles não têm. O que choca na leitura de hoje é o finalzinho do versículo 3. Ficaram escandalizados por causa dele. O que escandaliza o povo de Nazaré é precisamente isto. A novidade nós até aceitamos ao nosso redor. A novidade conosco, mas não a novidade em nós. Eu explico. A novidade, quando gera uma certa perplexidade positiva, nós ficamos encantados. Puxa vida, fulano fala bem, fulano é bem versado na língua, enfim, ele tem um raciocínio que tem lógica, etc. Até aí tudo bem. Agora, aceitar que a novidade penetre no coração, transforme a pessoa, sobretudo quando ela vem de alguém que eu conheço, alguém que cresceu como eu cresci, alguém que conviveu comigo. Lembram do ditado? Casa de ferreiro, espelho de pau? Para ilustrar esse escândalo, eu vou dar aqui um exemplo que eu acho que já aconteceu com todo mundo aqui presente. Imaginemos uma pessoa completamente errada, que está em atitude de erro, não apenas ato. Ato é uma ação isolada, atitude é comportamento, é um conjunto de atos. E aí chega, peguemos a esposa que tem a coragem de corrigir o marido, depois que ele bebe, ou porque está fumando, ou porque disse um destempero, enfim. Vocês já ouviram essa reação? Já vem você com o seu sermão. Cale a boca que eu lhe conheço. Ou então, eu conheço o seu passado, eu sei dos seus pantinhos, eu sei das suas fraquezas. Não venha para cá não me corrigir, porque você já disse isso, já fez aquilo outro. Essa novela é antiga e talvez ilustra algo inconsciente dentro da gente. Nós somos acostumados a conviver e a estreitar laços com as pessoas próximas. Todavia, quando nós erramos e essas pessoas se aproximam, há uma tendência errada, por favor, tendência errada, de nós reagirmos e de não querermos dar o braço a torcer, de não aceitar o conselho do outro, de não admitir. Não é tanto porque o outro está dizendo o que é correto, mas porque vem dentro. Se outro me dissesse, eu até aceitaria, mas você não me venha dar sermão. Casa de ferreiro, espelho de pau. Aí Jesus cita um provérbio que era muito comum na sua época. Um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. Parece, amados irmãos, que agora chegou a hora de aplicar esse evangelho à nossa realidade paroquial. Jesus está numa sinagoga. A sinagoga era um templo em miniatura. Só havia um templo em Israel, o único onde se realizava o sacrifício. Mas havia as casas de oração nas diferentes cidades. Jesus chega naquilo que nós vamos chamar, mal comparando, na igreja paroquial do seu tempo em Nazaré. Como nós estamos exatamente aqui agora. É verdade que quem está presidindo a Eucaristia é Dom José, que para aqueles que são refratários a qualquer possibilidade de conversão, vamos admitir, não a pregação de hoje,
Mas se já aconteceu outra, eu não sei. E se acontecer no futuro, é possível. Mas isso se aplica não só a Dom José, mas a qualquer outro. Imaginemos que dos lábios do pregador, do presidente da Eucaristia, Deus Todo-Poderoso coloque uma palavra dura, incisiva, que talvez cause espécie, choque, porque vai ferir o pecado, a conduta de uma determinada pessoa. O que é que o demônio faz como mecanismo de defesa? O ataque. Quem é ele? Um bispo de segunda categoria que veio do interior de Alagoas, um alagoano barrigudo que veio para Brasília dizer o que é que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Existe então, passa a existir uma guerra tremenda, um ataque furioso para desmerecer, para desmoralizar, para rebaixar, para, enfim, neutralizar a força da palavra que Deus coloca nos lábios do pregador. Na verdade, o que interessa é a mensagem. São João diz no capítulo 3, versículo 30 do Evangelho segundo João: importa que ele cresça e eu diminua. Eis o exercício da fé que nós temos que fazer. Olhar, como diz o salmista de hoje, os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Na missa, pela fé, não se enxerga Dom José Francisco, mas o Cristo, que por seu intermédio, por suas palavras, por seus gestos, preside a Eucaristia. É verdade, eu tenho que reconhecer que quando a homilia não é ungida, quando o sacerdote não se prepara, ou quando ele diz abobrinhas na homilia, ou não diz coisa com coisa, ou simplesmente não diz nada, é verdade, fica difícil você acreditar que é Jesus que está falando. Sei lá, por exemplo, um padre pregando política, falando de tudo menos do Evangelho, das leituras. É um pouco difícil para a comunidade admitir que quem está falando ali é Jesus, que quem está ali protagonizando a homilia é o Espírito Santo. Alguns chegam até a dizer: não, isso não é o Espírito Santo, é o Espírito de porco, não tem nada de Deus aqui, porque a mensagem foi horrível. É verdade, existe este porém e temos que reconhecer. Mas ordinariamente, o exercício da fé do cristão católico na missa, na hora da homilia e em qualquer hora, mas nessa hora privilegiadíssima, os nossos olhos estão fitos no Senhor. Às vezes até acontece de numa homilia, sem ter nem para quê, quando jamais pensaríamos que Deus falaria pelos lábios de Dom José, ou de seja lá quem for, começa a aparecer um tema, um assunto que toca na vida daquela pessoa. Ela chegou angustiada, amargurada, e Deus falou por meio de Dom José. Mas aquilo é aquela história, no final da missa: a homilia hoje foi para mim. Se isso acontece, se isso já aconteceu, isso é uma prova de que, na verdade, o instrumento humano, frágil, enfim, cansado, débil, limitado, que é o sacerdote, foi utilizado por Deus para dizer grandes coisas, para transmitir uma mensagem e assim por diante. Eu vos peço, para onde quer que vades, onde quer que vos encontreis, participando de uma missa numa paróquia extremamente simples, lá no interior de Perinópolis ou qualquer outra cidade, o vosso torrão de férias ou a passeio, subiu ao altar um sacerdote limitado, talvez até cansado, com o desodorante vencido, enfim, mal cheiroso, coitado, com o cabelo por fazer, a barba mal feita. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Ordinariamente, Deus escolhe os limitados, os pequenos, os fracos e os pecadores para serem nossos instrumentos, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse. Diz São Paulo: foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. Essa frase, acredito que já vos disse aqui, ela é um mistério. Nós não sabemos que espinho na carne Deus deu para São Paulo. Teria sido um defeito físico? Seria São Paulo portador de uma deficiência física?
Seria São Paulo portador de uma deficiência mental? Talvez não, pela grande inteligência dele, como percebemos nas 12 cartas que ele escreveu. Mas seria esse espinho na carne uma debilidade física interna, um cálculo renal, uma gastrite tremenda, um problema que constantemente o deixava angustiado, aflito? Seria esse espinho na carne alguma fraqueza moral de São Paulo? Não sabemos. O fato é que nosso Senhor Jesus Cristo cuida para que os seus mensageiros não se envaideçam e tenham uma debilidade que serve como se fosse um contraponto, para que eu não me ensoberbeça, para que eu não me envaideça. Devia ser alguma coisa muito preocupante, porque São Paulo pediu 3 vezes ao Senhor, diz a segunda leitura, que o afastasse dele, mas a resposta do Senhor foi: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Amados, nessa missa eu quisera pedir-vos: olhai para os pregadores da Igreja Católica como seres débeis, fracos, limitados. Não confundais pregação ungida com pregação elucubrada. Pregação elucubrada é aquela que vai lá nas nuvens, que usa um linguajar difícil, que fala do poeta tal, do filósofo tal, do autor tal. Pregação que tem até nota de rodapé, parece mais tese de doutorado. Isso não é pregação ungida. A pregação ungida é aquela por meio da qual o Espírito Santo leva o pregador, a partir dos textos, a transmitir a mensagem que a igreja propõe para os fiéis. É verdade, nem todos os pregadores têm o mesmo dom, nem todas as pregações daquele pregador são ungidas, tem aquela intensidade, aquele ardor, porque ele às vezes sobe ao altar preocupado, limitado, cansado. O pregador é um ser contextualizado. Ele tem pai, ele tem mãe, ele tem irmãos, ele tem parentes, entes queridos que sofrem, que estão adoecendo, que estão desempregados, que estão em crise conjugal. Às vezes até 2 ou 3 horas ouvindo confissão. Ouvir pecado dos outros às vezes cansa, deixa a pessoa esgotada mentalmente. Depois de 2 horas na pregação, na confissão, no confessionário, subir para pregar, deixa a pessoa cansada, arrasada. E às vezes pode acontecer, pela humana fragilidade, que a pregação talvez não satisfaça as expectativas de todos. E isso é absolutamente impossível. Às vezes uma pregação pode ter tratado de um certo tema, para determinadas pessoas agradou, para outras que queriam ouvir outra pregação não agradou. Ele sempre será um sinal de contradição. Todavia, eu me gloriarei de minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim, e eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades e perseguições, angústias sofridas por amor a Cristo, pois quando eu me sinto fraco, então é que sou forte. A respeito disso eu devo dizer-vos uma coisa: alguns segredos para o pregador. Quer pregar 20 minutos? Reze 40. Quer anunciar o Evangelho 30 minutos? Estude 1 hora pelo menos. E depois de estudar, trate de dobrar os joelhos diante de Deus e silenciar e reconhecer a sua fraqueza e dizer: Senhor, purificai os meus lábios, a minha inteligência, o meu coração, para que, revestido da tua santa autoridade, no ampão, fazendo as tuas vezes, eu seja o proclamador, o anunciador, tão somente do teu santo Evangelho. Tirai de mim, Senhor, as ideias humanas, mundanas, afastai de mim os pensamentos vãos, impuros, estranhos, tranquilizai o meu coração quando a criança fizer barulho. Dai-me serenidade quando uma pessoa bêbada, maluca, se levantar e começar a dizer coisas. Sustentai-me, Senhor, para que eu, indignado, tendo assistido aquela reportagem, aquela injustiça, não verbalize isso, não jogue isso para os fiéis,
contaminando-os, contagiando-os. Dá-me a santa imparcialidade, para que eu, fazendo as tuas vezes, possa confortar os corações doloridos, possa alegrar os corações entristecidos, possa contribuir para redescobrir a esperança perdida daquele que está pensando em fazer uma loucura. Dá-lhe, Senhor, a graça de tocar os corações, para que aquele que odeia saia da Santa Missa tocado, arrependido, reconciliado, disposto a reparar o seu erro. Tarefa das mais difíceis. Eu até vos peço, orai antes do começo de cada homilia pelo pregador, pelo sacerdote. Senhor, derrama o teu Espírito sobre ele. Nunca caiais na presunção de achar que fulano, porque é bispo, porque é padre, porque tem doutorado, isso o torna um autodidata, alguém que já sabe de tudo e que necessariamente vai fazer uma homilia que vai fechar o trânsito do Distrito Federal. Nada disso. Isso aqui é carne, isso aqui é limitação. Cabeça cansa, o coração às vezes fica triste, às vezes fica desolado, às vezes subimos no altar querendo um sorriso de vocês, querendo um apoio de vocês, mas não temos o direito de revelar isso para vocês. Aqui se trata de um mistério que precisa ser blindado, porque vocês vêm aqui para receber, e receber algo de bom, e receber a unção do alto, a palavra de esperança, de alegria. Nós, muitas vezes, temos o dever de não revelar para todos vocês, mesmo com vontade de chorar, mesmo com vontade de não abrir a boca, mas é Jesus quem nos manda. Suba, presida, eu coloco nos seus lábios a minha palavra, a minha unção, o Espírito Santo faz o resto. Compete a você apenas confiar e se entregar a mim. Quando eu me sinto fraco, então é que sou forte. Outro segredo vos revelo: as melhores pregações de Dom José, quando padre, ao longo dos 20 anos lá em Alagoas, as mais ungidas, as que tocavam mais os corações, eram aquelas precedidas de cansaço, de abatimento, de nervosismo, de tristeza, de angústia e de fragilidade, mas um vazio interior que invade o coração. Todavia, vai para diante do Santíssimo. Jesus, o que é que eu vou dizer hoje? É ótimo que nós nos perguntemos, é ótimo que nós façamos esse questionamento. Por quê? Não seja vaidoso, quem vai agir sou eu, seu pulha. Trate de rezar, trate de silenciar diante de mim, o poder é meu. A língua é sua, mas a inteligência quem lhe deu sou eu, quem vai potencializá-la sou eu, a graça vai agir por seu intermédio, é por meio de você, instrumento desgraçado, que eu agora vou fazer grandes coisas. E faz que é impressionante. Às vezes, terminada a missa ou a homilia, meu Deus, eu não fui capaz de dizer isso não veio de mim. Bem-aventurado és tu, João, Simão, filho de João, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai que está nos céus. Filho do homem, diz a primeira leitura, eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes, que se afastaram de mim. A estes filhos de cabeça dura e coração de pedra, vou te enviar. Pregar para quem tem coração de pedra. Meu Deus do céu! Quer dizer então, Jesus, que nessa missa talvez haja alguém aqui tão inteligente, tão pedante, tão metido a besta, tão dono do pedaço, tão dono de si, que se acha indestrutível, inexpugnável. Quer dizer que tu me colocaste como bispo para ser o teu instrumento? Sim. Vou derrubá-lo, vou convertê-lo, se não agora, e não vou dizer que vai ser agora, para que você não se vai desse. Basta-te a minha graça. Quando sou fraco, então é que sou forte. Quer te escute, quer não, pois são um bando de rebeldes, ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Reparem como Deus Todo-Poderoso é até modesto. Ele não admite que todos vão se converter. Aliás, a Bíblia não diz isso. Jesus não fala isso, que todos se converterão diante da pregação dos seus discípulos. O que ele quer é isto, que saibam,
convertidos ou não, endurecidos ou amolecidos, no meio deles houve um profeta, houve um corajoso que Deus colocou no meio deles para pregar. Eis o grande desafio que tendes pela frente: rezar incessantemente pelos vossos pregadores, para que a Igreja Católica seja um celeiro de ungidos, de competentes, de bem preparados pregadores, e que dos lábios deles saia a força do alto, saia o poder do Altíssimo, e a palavra que sairá dos lábios dos sacerdotes seja uma palavra que penetre profundamente o coração. Como é belo saber que um sacerdote é piedoso no seu comportamento e mais ainda ungido quando prega. A pregação faz um bem tremendo para a igreja, uma pregação bem feita. Um profeta que de fato reconhece sua fraqueza, mas confia no poder de Deus, fraco, nele Deus revela a sua força, e isso se traduz em benefícios espirituais para todos os fiéis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.